Bom dia, querida igreja. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens aqui na nossa igreja chamado 5 Solas. Esse mês de outubro, dia 31 de outubro, nós, como cristãos protestantes, nós comemoramos 502 anos da Reforma Protestante. E com isso, a nossa igreja, nós decidimos, todo esse domingo de outubro, dar início a essa série que se chama 5 Solas. Nós já tratamos de alguns solas, e hoje nós vamos dar continuidade aos solas, e hoje nós vamos falar sobre sola scriptura. É uma pronúncia em latim, que para o português é somente a Escritura, ok? E eu convido você, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a leitura será a partir do versículo 14. Diz o texto sagrado: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos permitido, nesse mês de outubro, Senhor, nos voltarmos para a Sua palavra e trazer à nossa memória alguns pontos centrais da nossa fé cristã. Obrigado, Pai, pelo esclarecimento que o Senhor tem nos trazido à luz do Seu Espírito. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar em toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo, por nos iluminar, por nos esclarecer Suas verdades, Sua palavra, e que essa manhã, Senhor, seja mais uma manhã sendo esclarecida por Ti a nós. Abra, Senhor, os nossos corações, abra a nossa mente, para que possamos entender Suas verdades. Comunica a nós Suas verdades, para a glória do Seu santo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, como eu disse, nós estamos tratando sobre os 5 solas da Reforma Protestante, e hoje vamos falar sobre somente a Escritura. Sola Scriptura, somente a Escritura. E eu li aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. À luz desse texto, nós vamos ver alguns pontos do porquê somente a Escritura, do porquê desse sola que os reformadores pontuaram naquele período. E para isso eu quero primeiro fazer a exposição desse texto com vocês e só ter um pano de fundo na nossa mente do porquê que Paulo escreveu essa carta a Timóteo. O apóstolo Paulo, quando escreve 2 Timóteo, Paulo está preso injustamente em Roma. O apóstolo Paulo foi preso 2 vezes. A primeira vez o apóstolo Paulo esteve em uma prisão domiciliar, onde ele podia ter acesso a pessoas, uma prisão mais favorável a ele. E nessa prisão o apóstolo Paulo tinha esperança de que seria solto na primeira prisão. Paulo tinha esperança de que seria solto e, de fato, na primeira prisão o apóstolo Paulo foi solto.
Agora, a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está na sua segunda prisão em Roma. E nessa segunda prisão, o apóstolo Paulo tem ciência, Paulo tem uma consciência de que ele não será liberto. Paulo tem a ciência de que ele será executado nessa prisão. Ele não será solto. Paulo vai, saindo dali, ser executado, ser morto. E nessa segunda carta, Paulo tem essa consciência de que nessa segunda prisão, ele vai acabar morrendo. O imperador Nero, imperador em Roma, está perseguindo os cristãos, está perseguindo a igreja de Cristo, e agora ele prendeu o apóstolo Paulo. Paulo está preso na prisão em Roma e ele escreve essa segunda carta a seu filho na fé, Timóteo. Ele escreve essa carta para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo é um jovem pastor na cidade de Éfeso. Timóteo está pastoreando os irmãos em Éfeso, e o apóstolo Paulo escreve essa carta para Timóteo, preso, sabendo que será executado aproximadamente entre o ano 66 ao 67, sabendo que será morto, executado. Ele escreve essa última carta antes de morrer para seu filho na fé, Timóteo. E o intuito de Paulo escrever essa carta a Timóteo é para encorajar Timóteo. Paulo quer encorajar seu filho na fé, Timóteo. Paulo quer fazer com que Timóteo permaneça fiel. Paulo quer encorajar Timóteo no exercício do seu ministério. Paulo quer fazer com que Timóteo permaneça fiel aos seus deveres pastoral. Paulo quer que Timóteo mantenha-se apegado aos ensinamentos que ele recebeu. O apóstolo Paulo quer que Timóteo evite o erro, aceite a perseguição pela causa do evangelho, assim como Paulo foi perseguido. O apóstolo Paulo está encorajando a Timóteo com que ele aceite até mesmo as perseguições pela causa do evangelho. E um dos pontos, que será o ponto que a gente vai tratar aqui, Paulo quer que Timóteo deposite sua confiança nas Escrituras. E que Timóteo pregue ela de maneira implacável. Esse é um dos pontos centrais dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, permaneça apegado às Escrituras. Timóteo, permaneça fiel às Escrituras e pregue ela. Tempo, fora de tempo, em ocasiões oportunas ou não, pregue ela em qualquer momento de maneira implacável, permaneça fiel às Escrituras. No capítulo 3, versículo 14, é isso que nós vemos o apóstolo Paulo recomendando a Timóteo permanecer fiel às Escrituras. Versículo 14, Paulo diz: quanto a você, ele está comparando o que ele falou no versículo 13. Põe para a gente, Giovanni, o versículo 13. Versículo 13 ele diz: contudo, os perversos impostores são falsos mestres, são falsos apóstolos. Esses perversos impostores são falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos. Paulo diz: eles irão de mal a pior, enganando as pessoas e eles mesmos sendo enganados. Paulo está tratando de falsos líderes. Está dizendo, eles são perversos, são impostores, eles só fazem o mal e eles mesmos vão de mal a pior, enganando pessoas e sendo enganados. Aí agora, versículo 13, ele se dirige a Timóteo. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. O apóstolo Paulo está se dirigindo a Timóteo, dizendo: Timóteo, nesses últimos dias estão se levantando enganadores, que enganam as pessoas e eles mesmos são enganados e eles vão de mal a pior. Porém você, permaneça, Timóteo, naquilo que você aprendeu. Permaneça nos princípios que você aprendeu. E Paulo foi um pai na fé para Timóteo. Paulo, na sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé,
ele ganhou esse jovem na cidade de Listra para Cristo. E na segunda viagem, ele passa lá em Listra e convida Timóteo para ser um companheiro ministerial de Paulo. Ele convida Timóteo para andar com ele. E Paulo discipulou Timóteo, ensinou os princípios, as bases da fé para Timóteo. E ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu da minha parte. Permaneça fincado nos meus ensinamentos, naquilo que você aprendeu. E mais, versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Ele diz: você aprendeu de mim e também desde criança você foi ensinado. Por quem? Pela mãe dele e pela avó dele. A mãe de Timóteo se chamava Eunice e a avó de Timóteo se chamava Lóide. Essas duas mulheres ensinavam Timóteo as sagradas letras. Eram duas judias que conhecia a antiga aliança, a Torá, conhecia a lei, os salmos e os profetas. E elas ensinavam a Timóteo as sagradas letras. Paulo ensinou ele, mas desde criança, a mãe e a avó já ensinava a Timóteo as sagradas letras. Já estava ensinando a Timóteo as escrituras sagradas. E aí Paulo está dizendo: permaneça nisso. Permaneça fiel no que você aprendeu, porque desde criança aprendeste as sagradas letras. Essas sagradas letras, como eu disse, é o Antigo Testamento. Elas ensinaram o Antigo Testamento para Timóteo. E Paulo continua, que são capazes, as sagradas letras do Antigo Testamento, são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: Timóteo, permaneça fiel no que eu te ensinei, no que sua mãe e sua avó te ensinaram, porque as sagradas letras, mesmo sendo do Antigo Testamento, é capaz de tornar o homem sábio para ser salvo pela fé em Cristo. Em outras palavras, as escrituras mesmo do Antigo Testamento pode levar o homem à salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E foi exatamente isso que ocorreu com Timóteo e com sua mãe e sua avó. O apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, quando chega em Listra, pregou o evangelho para eles. Timóteo ouviu o evangelho de Paulo, a mãe e a avó de Timóteo também ouviu o evangelho pelo apóstolo Paulo. Paulo pregou as sagradas letras, o Antigo Testamento apontando para Cristo. O apóstolo Paulo pregou o Antigo Testamento numa perspectiva da nova aliança, do Evangelho. E Timóteo recebeu a fé, Timóteo foi salvo. Tanto Timóteo quanto sua mãe e sua avó. Então o apóstolo Paulo está dizendo para ele que as sagradas letras do Antigo Testamento são capazes de tornar o homem sábio para a salvação. As escrituras do Antigo Testamento apontam para Jesus. Portanto, elas podiam, mesmo na antiga aliança, elas podiam levar as pessoas a reconhecer seu pecado e sua necessidade de serem salvas por meio do Messias, que é Cristo. E ele continua dizendo, mediante a fé em Cristo Jesus. O povo que não tinha os escritos da nova aliança, do Novo Testamento, mesmo lendo a antiga aliança, mesmo lendo o Antigo Testamento, nas escrituras do Antigo, as sagradas letras do Antigo, davam a eles fé no Messias que viria. Os cristãos do Antigo Testamento, embora não entendessem os detalhes da nova aliança, eles esperavam ansiosos pela chegada do Messias, que era Jesus, para serem salvos dos seus pecados. Foi o que aconteceu com Timóteo. Mesmo lendo as sagradas letras do Antigo Testamento, eles depositavam a fé naquilo que as sagradas letras do Antigo Testamento estavam apontando. Até mesmo em Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse para a serpente,
Você ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas ele esmagará a sua cabeça. Quem lia esses apontamentos do Antigo Testamento estava se referindo ao Messias, e eles depositavam a fé nesse Messias, mesmo sem entender a nova aliança. Foi o caso de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu que viria um Messias, Abraão creu que viria um Salvador para ele foi salvo na antiga aliança. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, ser fiel no que você aprendeu, à luz do Antigo Testamento, porque a luz do Antigo Testamento pode tornar o homem salvo. O homem pode depositar sua fé em Cristo para ser salvo. E ele continua no versículo 15. 16, obrigado. Toda a Escritura, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse toda a Escritura, agora Paulo está falando de toda. Tanto o escrito do Antigo Testamento, como o escrito do Novo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia, o Biblos, a biblioteca de livros, esse cânon, esses 66 livros são inspirados por Deus. E essa palavra inspirado ali, com I-N-S, dá a ideia de suspirar, mas na verdade é expirar, com X. Se traduz que a Bíblia toda a Escritura foi soprada por Deus. Toda a Escritura foi soprada por Deus. Deus dizia aos escritores da Bíblia as palavras exatas que eles deveriam escrever algumas vezes. E a maioria das vezes, Deus iluminava a mente deles, soprando. Deus iluminava o vocabulário deles, soprando. Deus iluminava as experiências que eles tinham, soprando sobre eles. E eles escreveram as Sagradas Escrituras, que é a palavra perfeita e infalível de Deus. Paulo está dizendo, Timóteo, ser fiel, mantém-se apegado às Escrituras. Ainda que você é um jovem, aí na igreja de Éfeso, pastoreie os irmãos em Éfeso, sabendo que a Escritura que você possui foi soprada, foi iluminada. Deus soprou nos seus autores, inspirou eles a escrever as sagradas letras. E ela, Timóteo, é útil para o ensino. Primeira coisa, a Escritura ensina o homem. A Escritura ensina o homem a verdade divina. A Escritura ensina o homem a verdade divina, que é útil para a vida dele. As Escrituras vão ensinar o homem. Segundo, Paulo diz, as Escrituras repreendem o homem. É útil para o ensino e para a repreensão. A Bíblia repreende as pessoas e sua conduta ou crenças equivocadas. A Escritura expõe o pecado para que ele possa ser tratado mediante a confissão e arrependimento. Ela ensina, ela repreende. Terceiro, ela corrige para a correção. Essa palavra aqui, correção ou corrige, é a ideia de um objeto que caiu e colocar ele no lugar. Alguém que tropeçou e colocar ela de pé novamente. As Escrituras corrigem. Ela não só repreende, como corrige. Ela mostra o caminho que o homem saiu e deve voltar. Ok? As Escrituras não só repreendem, só mostram o erro dele, como traz ele de volta para o caminho. Não só aponta a falha dele, como aponta a solução, a salvação. Traz ele de volta para o caminho. Ensina, repreende e corrige. Quarto, e para a instrução na justiça. Ela instrui o homem. Na NTLH, essa palavra diz, na NTLH diz assim, ensina a maneira certa de viver. Uma maneira piedosa de se viver. A Escritura ensina, a Escritura repreende, a Escritura corrige e nos mostra a maneira certa de viver. Nos mostra uma maneira piedosa de se viver. Como devemos nos comportar, como devemos viver. Repare que o apóstolo Paulo está dizendo que é a Escritura que faz isso.
Timóteo, você vai pregar as Escrituras e é ela que vai ensinar o homem. Você só vai pregar as Escrituras e é ela que vai repreender o homem. Você vai pregar ela, é ela que vai corrigir o homem. Você vai pregar ela e é ela que vai ensinar a maneira certa do homem viver. Repare que não é Timóteo, não é o portador da palavra que faz, é a palavra que faz. Não é o meu ensinamento, é o ensinamento das Escrituras. Não é a minha repreensão, é a repreensão das Escrituras. Não é a minha correção, é a correção das Escrituras. Não é a maneira certa como eu acho que você deve viver, é a maneira certa que as Escrituras nos mostram como viver. Paulo está dizendo, Timóteo, não tem a ver com o que você vai falar, tem a ver com o que a Escritura fala. Ela que ensina, ela que corrige, ela que faz tudo. Versículo 17, Paulo continua dizendo, ela faz tudo isso para que o homem de Deus seja apto, seja preparado e plenamente preparado para toda boa obra. Ela ensina, ela educa, ela corrige, ela instrui, para que o homem seja plenamente preparado para toda boa obra. Ela faz tudo isso para o aperfeiçoamento do homem de Deus. Ela faz tudo isso para nos tornar mais parecidos com Cristo. Ela faz tudo isso para que nós possamos andar em boas obras. É ela. É as Escrituras que faz tudo isso conosco. Então eu fiz essa exposição bem rápida, porque eu quero falar com vocês 4 pontos do porquê, à luz desse texto, somente a Escritura. 4 pontos do porquê, somente a Escritura, à luz desse texto. Por que que os reformadores, naquele período do século XVI, na Idade Média, disseram sola Escritura, somente a Escritura? À luz desse texto, número 1, somente a Escritura, porque ela é inerrante e infalível. Somente a Escritura, porque ela não contém erros e não contém falhas. Isso fica claro no versículo 16, olha o que diz. Toda a Escritura foi inspirada por quem? Por Deus. À luz desse versículo, nós temos a base para dizer que toda ela é inerrante e infalível. Ela não contém erros e não contém falhas. Por quê? Porque Deus, que soprou, iluminou, foi o autor dela, não erra. Deus é um ser inerrante. Deus é um ser infalível. Deus é um ser plenamente perfeito. Não tem traço algum de erro na pessoa de Deus. Não existe uma falha, um erro em Deus. Contudo, o que Ele fala também não tem erro. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, tudo vindo de Deus, vem partindo de quem Ele é. Toda a ação dele parte da sua natureza. Se Ele é um ser que não erra, a sua palavra não erra. Se Ele é um ser que não falha, a sua palavra não falha. Portanto, se Deus é um ser perfeito, sua palavra é perfeita. Não tem como Deus ser um ser perfeito e a fala dele ser imperfeita. Não condiz com quem Ele é. Não tem como Deus ser 100% sem erros e o que Ele fala ter erros. Não tem cabimento isso. O ser perfeito fala perfeitamente. Portanto, as Escrituras, somente ela, sola Escritura, somente a Escritura, porque ela não contém erros e não contém falhas. Esse foi o ponto dos reformadores. No período medieval, o romanismo, a igreja romana, como queira, colocava a palavra do Papa juntamente com o mesmo peso das Escrituras. A igreja colocava a tradição com o mesmo peso das Escrituras. E os reformadores falaram, não, o Papa erra. A fala do Papa tem erros. A fala do pastor tem erros. A fala do pregador tem erros.
A fala do bispo, do padre, seja lá quem for, possui erros. Agora, a fala das Escrituras não possui erros. Somente a Escritura, porque ela é inerrante e infalível, ela não falha. A mensagem dela é perfeita. Os escritos originais, quando foram escritos, o que Paulo escreveu, rolava em pergaminhos, o que Lucas escreveu, os relatos, a historicidade, a mensagem dela é inerrante, é infalível, porque Deus é um Deus perfeito e sua palavra é perfeita. O salmista Davi, no Salmo 19, verso 7, olha o que ele diz. Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7, o salmista Davi diz na parte A: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Embora ele está apontando para a lei, a Torá do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros da Bíblia, ele está dizendo que ela é perfeita, perfeita. As Escrituras são perfeitas, a lei do Senhor. E hoje, com o cânon fechado, todas as Sagradas Escrituras, toda a Bíblia é a lei do Senhor. E ela é perfeita. Salmo 119, verso 160, olha o que diz. Salmo 119, verso 160. Eu estou falando muito rápido, gente? Parece que estou falando muito rápido. Olha o que diz. A verdade é a essência da tua palavra. A verdade é a essência da tua palavra. A palavra, a essência dela é a verdade. Não tem mentira aqui, meus irmãos. Então, somente a Escritura, porque ela não tem erros, ela não tem falhas. É por isso que nós pregamos a Bíblia, por isso que a gente prega a maioria das vezes aqui expositivamente. Coloca o texto aqui e fala o que está no texto, não o que a gente quer falar. Porque o que a gente quer falar possui erros, nossa mente foi afetada pela queda. As Escrituras não possuem erro. Ela é inerrante, ela é infalível, somente ela. Palavra de líder algum tem o mesmo peso que ela. A palavra do líder erra, a palavra do líder fala. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus não fala. Eu não vou guiar a minha vida pelo que o líder fala, eu vou guiar a minha vida pelo que Deus fala. E se o líder fala o que Deus fala, eu vou me submeter a isso. Eu estou submisso à palavra, eu estou sujeito à palavra, porque ela é inerrante, ela é infalível, ela não contém erros. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, olha o que diz. São palavras do Senhor Jesus. João 17, 17, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. As Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor é a verdade. E é ela que nos santifica. É ela que nos guia. Irmãos, por favor, não guie sua vida pelo que nós falamos. Seja como os irmãos de Bereia. O apóstolo Paulo pregava e o povo consultava o que Paulo estava pregando. E, senhores, foi o apóstolo Paulo pregando. E a igreja em Bereia consultava. E Paulo disse que eles foram os mais nobres que Paulo já esteve. As igrejas que ele esteve pregando, ele diz, Bereia foi o povo mais nobre, porque o povo consultava. Eu pego uma frase do Wesley que diz, nobreza não é o que eu tenho. Nobreza é consultar as Escrituras. Nobreza é ser fiel à palavra. Nós devemos ser cristãos assim, que tem a palavra de Deus como inerrante e infalível. Não deixa líder algum colocar cabresto em você e guiar pelo que ele fala. É a palavra que nos guia, irmãos. Foi isso que a reforma trouxe. Escreveu as Escrituras na língua do povo, dizendo, povo, seja guiado pela palavra, não pelo que eles...
eles estão dizendo nas grandes catedrais. Compare o que eles estão falando. Se eles estão falando, acata e viva. Mas se não estão, joga fora. Fica com a palavra. Somente a Escritura, porque ela é infalível, ela é inerrante, ela não contém erros, ela não contém falhas. A infalibilidade das Escrituras foi afirmada na Confissão de Fé de Westminster. Uma reunião de protestantes e eles contestaram que esse livro é inerrante e infalível. No capítulo 1 eles fizeram isso. Também a Confissão Belga, no artigo 7, eles disseram que as Escrituras é inerrante e infalível. Um número incontestável de gigantes da história da igreja reconheceram que a Bíblia foi de fato inspirada por Deus e que ela é inteiramente verdade. Alguns deles são Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Gregório Nazianzo, Justino, o Marte, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Ambrósio, Jerônimo Savonarola, Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino e outros mais afirmaram que as Escrituras é inerrante e infalível. Ela, e somente ela, deve ser falada. Agostinho, no século V, ele declarou: nenhum desses autores errou em algum aspecto ao escrever. Martinho Lutero disse: as Escrituras nunca erram. Por isso que nós devemos pregar ela, porque ela nunca erra. O apóstolo Paulo disse: eu não prego a mim mesmo, mas eu prego Cristo crucificado. Por quê? Porque pregar o Evangelho não tem erro. Paulo disse: eu não vou com filosofias persuasivas, eu não vou com ideias do que eu acho, do que eu penso, porque, irmãos, a queda afetou a nossa mente, e vira e mexe a gente quer colocar para fora as nossas ideias, vira e mexe a gente quer ser um ativista, posicionar o que a gente pensa, mas nós devemos nos posicionar no que a Bíblia fala, no que ela diz. Lutero disse: as Escrituras nunca erram. Onde as Escrituras estabelecem algo, deve ser crido. Ali não devemos desviar-nos de suas palavras. Onde ela fala, devemos crer e não devemos nos desviar dela. Mesmo que não seja algo tão bom para nós, mas ela vai nos aperfeiçoar. João Calvino disse: o registro é seguro e infalível. A regra é certa e inerrante. A palavra é infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Somente a Escritura, só a Escritura, porque ela não contém erros e ela não contém falhas. Uma vez o Wesley, pregando aqui, ele disse: irmãos, se eu não falar o que as Escrituras falam, você pode levantar e ir embora a hora que quiser. E não nos interprete mal, não nos queira, Deus nos guarde, mas quase ninguém, quase líder algum fala isso por aí, porque eles sabem que de fato o povo vai levantar e vai embora. Não seja guiado nunca pelo que nós falamos. O que a reforma protestante trouxe foi trazer a luz para a mão do povo, dizendo: seja guiado por ela. E qual é a promessa da nova aliança? Que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Qual é a promessa da nova aliança? Pasmem os senhores, que ninguém nos ensinaria. Ele nos ensinaria em todas as coisas. É lógico que a gente não dispensa os mestres. Os mestres têm uma função de só compartilhar o que o Espírito já está fazendo no coração do regenerado. O mestre só está guiando o que o próprio Espírito já está fazendo no homem. Essa é a promessa, meus irmãos, que ele nos guiaria em toda a verdade. Somente ela, porque ela é inerrante, ela é infalível. Ela é o nosso manual.
Eu não compro algo em algum lugar, não vou dar nome aqui, porque não estão pagando a gente, né? Fazer propaganda de nenhum lugar. Mas a gente não compra nenhum móvel e sai montando sem saber. Tem que se ler o manual. Tem que se saber o que está ali. Senão vai ficar frouxo, vai cair, vai quebrar, qualquer toque vai sair. Ela é o nosso manual, ela que nos guia, somente ela. Segundo, somente a Escritura, só a Escritura em segundo lugar, porque ela é suficiente. Suficiente. Olha o que diz, versículo 15, de 2 Timóteo 2, 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, olha o que diz. Porque desde criança você conheceu as sagradas letras, ensinada por Eunice, mãe dele, por Lloyd, vó dele. Desde criança você conheceu as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 16. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, ela é suficiente. Versículo 15, Paulo disse que ela pode salvar o homem. Versículo 16, Paulo disse que ela ensina, corrige, repreende e educa. Ou seja, ela é suficiente. Ela traz luz de salvação ao homem. Ela instrui e guia o homem em todas as coisas. Então ela é suficiente. As Escrituras é suficiente de tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Ela é suficiente para sabermos sobre nossa salvação e vivermos de modo que agrada ao Senhor. A Bíblia contém tudo o que é necessário para que o crente possa compreender o caráter de Deus, a natureza do homem, as doutrinas do pecado, céu, inferno e salvação através de Jesus Cristo. Escuta, irmãos, infelizmente muitos em nossos dias não vê as Escrituras como suficientes. Com isso, adotam métodos de atrair multidões, entretenimento, revelações extras bíblicas, misticismo. Entretanto, foi Jesus que disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço elas e elas me seguirão. Onde está a voz de Jesus hoje? Nas Escrituras. Nós ouvimos Jesus e seguimos Ele. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Esse foi o lema da reforma, somente a Escritura, porque ela é suficiente. Não precisa de algo mais. A reforma quis pontuar as bases, pilares da fé como suficiente. A graça é suficiente, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo e glória somente a Deus. E a Escritura é suficiente. Não é a Bíblia algo mais. A Bíblia é uma nova revelação. Aqui está toda a revelação. Aqui está tudo o que precisamos saber sobre quem é Deus, sobre quem somos, sobre o pecado, sobre o céu, sobre o inferno. O que a gente quer mais? Aqui está tudo. Aqui está como devemos lidar com a esposa, como as esposas devem lidar com o marido. Aqui está como devemos lidar com o dinheiro. Aqui está como devemos lidar com o patrão. Aqui está como o patrão deve lidar com os empregados. Aqui está como deve ser o culto, a liturgia. Aqui está como deve ser a pregação, o que se deve pregar. Aqui está como se deve servir a ceia. Aqui está sobre as ordens eclesiásticas. Enfim, tudo está aqui, tudo é suficiente. Ouçam-me, não existe outra revelação. Não existe outra revelação. A Bíblia é a revelação total de Deus. Completa, o cânon se completou, se fechou.
Aqui está a revelação sagrada de quem Deus é e do que Deus faz. Aqui está a revelação, ela é suficiente. As Escrituras é suficiente para conhecermos Deus. As Escrituras é suficiente para a vida cristã na prática, no nosso dia a dia. As Escrituras é suficiente para a igreja, como eu disse, como organização, instituição. Ela ensina o canto, ela ensina a pregação, ela ensina a oferta, ela ensina os cargos, ela ensina o batismo, ela ensina a ceia. Ela é suficiente para nos passar tudo o que precisamos, tudo, suficiente. O apóstolo Paulo disse, se vier um anjo, se vier um querubim, um arcanjo, pregando um outro evangelho, falando um outro evangelho que não seja de que Deus se fez homem, foi para a cruz do Calvário, morreu no nosso lugar, levando os nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação, está sentado à direita do Pai, intercedendo pelos seus, e um dia virá nos buscar. Se vier um anjo pregando outra coisa, se não foi isso, Paulo disse, tenha ele como anátema, maldito, um amaldiçoado. Por quê? Porque as Escrituras é suficiente. Suficiente. É lógico que a gente compra livro, é lógico que a gente compra tudo para incorporar o entendimento do que ela está dizendo. Porque ela é suficiente. Deixa eu correr aqui. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 16. Esse texto é muito, muito interessante sobre a suficiência das Escrituras. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 27. Olha o que diz. Eu vou falar bem rapidinho, ó. Ele respondeu, então eu lhes suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. O homem está no lugar de tormento. Na parábola, esse homem se dirige a Lázaro e diz, deixa eu ir lá nos meus pais, nos meus 5 irmãos, dizer para eles não virem para esse lugar que eu estou, esse lugar de tormento. 29. Abraão respondeu, eles têm Moisés, Escritura, e os profetas, Escritura, que ouçam eles as Escrituras. 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Pai Abraão, esse homem que está no lugar de tormento está dizendo, as Escrituras não é suficiente para eles se arrependerem, não. Deixa eu sair daqui do lugar de tormento, deixa eu ressuscitar, aparecer vivo para eles e dizer para eles não irem para lá e pregar para eles. 31. Abraão respondeu, se não ouvem Moisés as Escrituras e os profetas as Escrituras, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Em outras palavras, mesmo se um morto se tornar vivo e aparecer para eles pregando, se eles não crerem na suficiência das Escrituras, eles também não crerão, mesmo se um morto aparecer para eles. Esse texto mostra que as Escrituras é o que? Suficiente para salvar, para chamar o homem, para revelar Deus ao homem. Terceiro, somente a Escritura, só a Escritura, porque ela tem autoridade divina. Somente ela, porque ela é a única que tem autoridade divina. O texto que lemos mostra que ela salva o homem, ela foi inspirada por Deus. E ela aperfeiçoa o homem, Paulo disse. Com isso, ela é a autoridade divina. Ela é a palavra de Deus escrita. Ela é a voz de Deus escrita. Deus quis se revelar de uma maneira especial por intermédio das Escrituras. A natureza revela Deus, mas as Escrituras têm uma revelação maior de quem Deus é.
Então ela tem a autoridade máxima. E foi esse o ponto dos reformadores, um dos principais. Somente a Escritura, porque ela é a autoridade divina. A tradição não é autoridade, o líder não é autoridade, a autoridade é a Escritura. O líder está sujeito, submisso à palavra. Da onde vem a autoridade do livro? Dele? Não, das Escrituras. Se ele sai das Escrituras, ele não tem autoridade alguma para falar para mim. Se ele não está nas Escrituras, ele não tem autoridade, porque a autoridade emana das Escrituras. Ela vem das Escrituras. É por isso que aqui a gente não pode falar, não faça isso. Porque a autoridade não sou eu, a autoridade é as Escrituras. Não faça isso, não vai nisso, não sei o que é isso, não vai, não sei. Não sou eu o que falo, é as Escrituras que falam, a autoridade é ela. É ela que manda a nossa vida. Ela que tem autoridade sobre nós. Algumas pessoas têm como autoridade sua consciência. Não, a minha consciência é a minha autoridade. O que eu penso é isso. Mas a consciência apenas mostra os nossos pensamentos sobre o que é certo. Mas não declara objetivamente o que é verdadeiro. Outras têm como autoridade e obedecem às próprias ideias e desejos. Não, o que eu pensei e o que eu desejo é isso que é autoridade na minha vida. E geralmente o resultado disso é desastroso. O que eu penso, o que eu desejo, não é autoridade máxima. Outras têm como autoridade as tradições e as doutrinas dos homens. Apegado às tradições e às doutrinas, a autoridade máxima é as tradições da igreja, do clero. Do que o homem falou, ele falou é Deus falando, negativo. O que ele disse é Deus dizendo, negativo. O que as Escrituras disse é Deus dizendo. E se ele falou que a Escritura disse, é Deus dizendo. As Escrituras é a autoridade. Jesus, porém, condenou os fariseus, em Marcos 7, do 1 ao 13, por observarem as tradições humanas. Jesus falou vários ais para eles. Ai de você, que eles estavam observando tradições de homens e não observando as tradições das Escrituras. Alguns têm como autoridade revelações. Foi o que aqui no estudo pontuaram aqui. Não, porque Deus falou que isso vai acontecer e a pessoa agarra aquilo como voz de Deus. Isso não é autoridade, a revelação de homem não é autoridade, a revelação é a palavra de Deus. Algumas têm como autoridade revelações de homens notáveis, mas Paulo ensinou ainda que um anjo do céu revelasse algo divergente do Evangelho, não deveríamos acreditar. Meus irmãos, a única autoridade satisfatória para nós, em nosso serviço a Deus, é a Bíblia. Ela é a autoridade máxima. É nela que devemos nos apegar. Os reformadores recuperaram a doutrina da autoridade das Escrituras canônicas. O Papa tinha mais autoridade que as Escrituras. O que ele falou, falou e acabou. E alguns redutos chamados de evangélicos é assim. O que ele fala, ainda que não está na Bíblia, tem que fazer. Há um irmão entre nós aqui que passou uma experiência assim, numa igreja onde ele veio. Um certo líder disse para ele, faça isso. E ele diz, não, mas isso não está na Escritura, eu faço o que está na Escritura. Ele diz, não faz, então você está no banco. Você está excluído. Porque a minha palavra tem autoridade, ó. Se colocou acima de Deus. A minha palavra tem mais autoridade que a Escritura, então eu estou no banco, então tchau. Que aqui quem fala é você e não Deus. A Escritura é a nossa autoridade máxima, meus irmãos. Foi isso que os reformadores recuperaram naquela reforma. Eles recuperaram na Idade Média aquilo que estava soterrado. Eles rejeitaram a autoridade e a infalibilidade papal. E estabeleceram a autoridade e a infalibilidade das Escrituras.
Assim, as Escrituras passou a ser o juízo supremo nas igrejas protestantes e na vida de todas as opiniões dos antigos escritores e das doutrinas dos homens. Ela é a regra, ela é o manual. Você tem toda e qualquer liberdade. Se algum expositor sair daqui e não falou que está ali sentado, fulano, eu vi aqui, acho que nem é assim não. E a gente conversar, porque devemos falar o que está aqui, a autoridade é ela, é ela. E a gente encerra. Devemos nos apegar a ela, porque ela é a nossa autoridade. Torno a dizer, não deixe ninguém colocar cabresto em você. Cabeça da sua vida é Cristo. Cabeça da igreja é Cristo. Ele quem nos guia, Ele quem nos orienta, Ele quem nos dirige. É lógico que Deus deu mestres à igreja para já cooperar o que o Espírito Santo está fazendo. Ela é suficiente, ela é inerrante e ela tem autoridade máxima. O artigo 5 da Confissão Francesa, em 1559, diz assim: as Escrituras procedeu de Deus e ela recebe a sua autoridade somente dele e não dos homens. O artigo 19 da Confissão Escocesa, em 1560, afirma: a autoridade das Escrituras procede de Deus e não depende de homem e nem de anjos. O artigo 5 da Confissão Belga, em 1561, explica a autoridade das Escrituras do mesmo modo que a dos anteriores. A Confissão de Helvática, em 1566, explica que as Escrituras Sagradas têm autoridade suficiente a partir de si mesmas e não de homens. Eu encerro dizendo o último, quarto ponto, só falar dele. Somente a Escritura, sola a Escritura, em último lugar, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é o nosso manual no que devemos crer e como devemos viver. Ela nos instrui como crer e no que crer e como viver. Ela é a única regra de fé e prática. Isso significa que tudo que eu creio, toda a minha ideologia, tudo que vou fazer e dizer, se baseia naquilo que a Bíblia ensina. Significa que a Bíblia serve de base para a minha fé e para a minha vida cristã. Tudo que eu penso deve ser como aqui. Tudo que eu falo deve ser como está aqui. Minha vida, minha regra de vida é a Bíblia. A minha regra de crença é as Escrituras. Ela é a única regra de fé e prática. Deus quis se revelar por um compilado de livros. Deus quis se revelar por um compilado de livros. O cânon sagrado, o Biblos, uma biblioteca sagrada, iluminada, soprada por ele em aproximadamente 40 homens que registraram as Escrituras. Deus quis se revelar. Portanto, na Reforma Protestante, e um dos lemas dele é que nós sempre estamos nos reformando. Sempre. Ela é inerrante e infalível, ela é suficiente, ela tem autoridade divina e ela é a única regra de fé e prática. Minha vida se baseia no que ela diz. Eu vivo de acordo com ela. Eu ando como ela me instrui. Não vou fazer isso, porque as Escrituras diz que eu nasci de Deus. Eu tenho uma nova natureza. E a minha nova natureza não condiz com isso. Enfim, tudo que eu faço, não é o que o homem está dizendo para mim não fazer. É o que as Escrituras me instrui, me diz, me orienta como se fazer. Que nós precisamos nesses dias são de igrejas bíblicas e teremos cristãos saudáveis. Cristãos saudáveis. Glória a Deus por esse tempo que estamos vivendo. Glória a Deus pela igreja de Cristo. A igreja de Cristo espalhada pelo mundo. A gente não é a última Coca-Cola do deserto, não. Há 7.000 ainda que não se dobraram. Há 7.000 que têm a Bíblia ainda como autoridade suficiente, só prega ela, canta ela, vive por meio dela. Somente ela, somente a Escritura.
somente ela. Que sejamos guiados por ela, que sejamos aperfeiçoados por ela. E creia que cada passo da nossa vida a gente terá, pelo Espírito, entendimento. O Espírito está nos instruindo, nos dando mais e mais entendimento das Sagradas Escrituras. Amém? Você pode ficar em pé. Glória a Jesus.